Bem, acho que estamos em condições de voltar a iniciar os nossos trabalhos. Eu gostava de dar as boas-vindas ao Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior, o professor Pedro Nuno Teixeira, para esta audição, no fundo, que é a apreciação na especialidade sobre a valorização do ensino superior politécnico. Como todos sabem, isto é um tema que baixou à Comissão e que vai ocupar os trabalhos da Comissão e do grupo de trabalho que foi indicado para continuar este debate. Não é um debate necessariamente nem simples, nem imediato. E, portanto, eu gostaria de dar as boas-vindas e passar de imediato a palavra ao Sr. Secretário de Estado para a sua apresentação. Creio que há uma apresentação PowerPoint que vai ter, pode usar 15 minutos no início, 15 minutos no fim, se precisar de passar algum tempo de uma parte para a outra, também tem essa possibilidade, desde que não seja excessivo, exatamente. Obrigado. Tenha a palavra, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão. Muito boa tarde a todas as senhoras deputadas e deputados e, obviamente, começar por agradecer o convite. É um gosto estar aqui. Interromper, mas o tempo conta ali na de cima. Muito bem. E, sobretudo, também pela importância que atribuo ao tema. E, desse ponto de vista, diria só duas notas muito breves. O tempo é escasso, mas eu acho que aquilo que nos une a todos aqui é aquilo que intitula a Iniciativa Legislativa de Cidadãos, que é a valorização do ensino politécnico. Onde provavelmente não estaremos todos de acordo. É a forma como pode ser valorizado o ensino superior politécnico ou se estamos sequer a valorizar o ensino superior politécnico nesta iniciativa. E aquilo que eu também direi, gostava que também ficasse claro, que em nada revela menor apreço, quer pelas universidades, quer pelos politécnicos. Eu, até agora, dediquei toda a minha vida ao ensino superior, é a minha vocação e, portanto, acho que aquilo que nos deve preocupar é exatamente valorizar o ensino superior como um todo e, portanto, a discussão que nós temos aqui é qual a melhor forma e em que medida estas propostas implicam alterações cirúrgicas ou alterações substantivas do sistema. Eu só preparei umas notas, portanto, é mais, se calhar até mais para não me dispersar mas deixarei, obviamente, se acharem útil. Quando nós olhamos para a questão dos sistemas de ensino superior, e sobretudo eu tentarei, por um lado, olhar particularmente para a realidade portuguesa, mas tentar entender o que é que foi a realidade portuguesa e o que é a evolução do sistema português à luz da experiência internacional, nomeadamente porque essa experiência internacional é frequentemente usada para justificar alterações ou evoluções no sistema português. E aquilo que nós temos, genericamente, nos últimos 50 anos, é um processo de grande expansão do sistema português à semelhança daquilo que acontece internacionalmente, e em particular na Europa, e que esteve muito associado a um processo de diversificação. E ali o que nós temos é elencado as dimensões da diversificação, que teve, obviamente, a ver com os estudantes, ou seja, nós quisemos passar, nós, sistema português, mas a generalidade dos países, de sistemas que eram muito elitistas no mau sentido da palavra, ou seja, quem participava era quem tinha, cujos pais tinham ou cujas famílias recursos económicos, mas não porque tivessem particularmente uma capacidade intelectual acima da média, ou que não era uma elite intelectual necessariamente. E, portanto, a questão do alargamento de oportunidades foi uma das dimensões muito fortes disso. E isso construiu-se de várias formas. Construiu-se alargando a rede, no caso português, até à reforma Veiga Simão, que é de facto o marco em 1973, que depois foi assumido pelo regime democrático. O ensino superior estava concentrado em 3 cidades, em Lisboa, Porto e Coimbra, e, portanto, criaram-se instituições de ensino superior espalhadas pelo país, exatamente para romper com esse elitismo e para reduzir os custos de acesso de muitos estudantes, porque, exatamente, o ser deslocados era uma barreira forte. Criou-se também uma diversificação da oferta, ou seja, houve áreas novas que foram criadas e introduziu-se isso como um dinamismo no sistema que era importante ir criando áreas novas, seja porque a ciência, o conhecimento avançava nessas áreas, seja porque se entendia que isso servia melhor o país, seja do ponto de vista da procura dos estudantes e das famílias, seja do ponto das necessidades do mercado de trabalho.
E introduziu-se também uma questão que se verificou no caso português, mas que se alargou, foi de diversificação do tipo de instituições. Portanto, aquilo que Portugal fez, o professor Veiga Simão olhou em grande medida para aquilo que estava a ser a experiência de muitos países, que foi criar aquilo que depois convencionou chamar um sistema binário, ou seja, uma linha que era a linha tradicional das universidades e uma linha de instituições mais vocacionais, mais ligadas para a dimensão do ensino, com uma vocação de preparação para o mercado de trabalho e, portanto, muito daquilo que foi a estruturação da reforma Veiga Simão, que de facto é muito daquilo do sistema que nós temos, vem dessa experiência que é uma experiência partilhada. A questão é que estes sistemas binários, aquilo que foi sendo analisado ao longo do tempo, é que não são sistemas relativamente estáveis. Portanto, há dinâmicas, estamos a falar de realidades, quer do ponto de vista institucional, quer do ponto de vista do próprio sistema, que são realidades que vão mudando. E foram mudando, seja porque houve dinâmicas do ponto de vista do sistema, seja porque houve dinâmicas de fora do sistema para o sistema que foram alterando. Eu não vou, o risco que tenho aqui é eu entusiasmar-me, porque é um tema que eu gosto particularmente, e ao qual tenho dedicado muito do meu tempo, mas isto não é provavelmente uma conferência académica e, portanto, eu tentarei conter-me no entusiasmo, mas, de facto, há aqui, ali o que têm é dois enviesamentos que a literatura em língua inglesa chama o vocational drift, o enviesamento vocacional das universidades, e o academic drift das instituições que tinham de ser criadas numa lógica vocacional. E, portanto, nós temos isso em Portugal ao longo destas décadas. Portanto, temos, por um lado, pede-se às universidades que se liguem cada vez mais ao meio, e bem, aliás, porque muitas dessas universidades foram criadas com uma vocação regional, seja em Portugal, seja na Europa, e, portanto, há essa ligação, e por isso, de certa forma, em alguns aspectos, elas aproximam-se daquilo que era uma matriz original para os politécnicos, e há muito também aquilo que se pede às instituições de ensino superior, é que aproximem a sua formação às necessidades do mercado de trabalho, às necessidades económicas, portanto, aquela ideia que abandonem aquela metáfora das Torres de Marfim, não é? E, portanto, isso fez as universidades aproximarem-se muitas vezes, com uma grande discussão acerca de se teria ido longe demais, se era relevante, se não era relevante, se as universidades não deveriam manter também algum espaço, até pela própria dinâmica de mutação no mercado de trabalho, que muitas vezes torna difícil antecipar essas necessidades. E, por outro lado, nós vimos que no sistema português, como noutros sistemas, houve uma tendência para academizar instituições que muitas vezes não tinham essa matriz. E, portanto, muitas vezes isso acontece por pressões de fora para dentro. Porquê? Porque são instituições mais novas, com prestígio e com uma reputação muito menos consolidada, e porque, não vale a pena negar, no ensino superior há uma dimensão simbólica que é sempre muito forte e, portanto, para algumas famílias, o diploma não ser um diploma da universidade, ser um diploma de um outro tipo de instituição, era muitas vezes um fator. A própria cultura académica foi também muitas vezes um fator, porque muitos dos docentes, tipicamente, eram formados nas universidades e, portanto, tendiam a reproduzir uma cultura que é uma cultura académica. Os graus, sobretudo os graus mais avançados, tipicamente doutoramento e agregação, são atribuídos pelas universidades e, portanto, em muitos casos há aqui uma pulsão, e eu tentarei também não dizer muitas maldades sobre os académicos, sendo eu um deles, e havendo outros presentes na sala, mas, de facto, a cultura dos académicos valoriza muito o reconhecimento pelos pares e esse reconhecimento pelos pares acontece muito através da produção científica, das publicações em revistas prestigiadas e muito menos, por exemplo, na relação com a comunidade. E, portanto, isso foi puxando muitas destas instituições para um perfil muito mais académico e, portanto, há aqui esta dimensão. E a própria valorização da investigação, que foi transversal a todo o sistema, hoje as universidades também valorizam muito mais a investigação do que valorizavam há 30 anos ou 40 anos, mas isso aconteceu também nestas instituições que passaram a assumir cada vez mais isso uma missão. E, portanto, o que é que nós temos? Temos que, de facto, houve respostas políticas muito diferentes. Houve países que disseram, não, isto é para manter um sistema diferenciado binário e, portanto, uma regulação muito forte para separar e dizer o que é universitário, o que é politécnico vocacional, é politécnico vocacional, e, portanto, tentando, do ponto de vista de financiamento, dos graus que são atribuídos, das áreas, de várias formas, depois podemos também discutir sobre isso se acharem relevante. E depois houve países que disseram, bom, isto é uma questão que nós não vamos conseguir resolver, porque há questões de prestígio social, de estatuto. O caso mais conhecido é o caso inglês, que em 1992 unificou o sistema, transformou os politécnicos em universidades, assim, num processo muito rápido, em que
por causa destas dimensões simbólicas, agora, 30 anos envolvidos, continua-se a falar nas universidades velhas e nas universidades novas, e quando olhamos para os rankings de universidades, eles continuam muito simétricos. Portanto, na parte de cima, as universidades velhas, e na parte de baixo, os antigos politécnicos das universidades novas, e, portanto, os politécnicos que se queixavam antes, que eram prejudicados por serem politécnicos, hoje em dia queixam-se porque são universidades novas e não têm o reconhecimento que esperavam, e isso inclui os seus docentes, os seus estudantes, etc. E depois há os casos, como eu diria, que é o caso português, que foram tentando manter o sistema binário, mas que foram sucessivamente fazendo um caminho que foi enfraquecendo a diferenciação. E, portanto, aquilo que tem ali, nós não vamos ter tempo para, se quiserem, depois podemos voltar, mas são passos que foram sendo dados ao longo destas décadas que foram tornando cada vez mais difícil a diferenciação do sistema binário. A questão, por exemplo, das designações das formações. Os mais antigos como eu, lembrar-se-ão que nos politécnicos eram bacharelatos e depois nas universidades, tipicamente as licenciaturas. Com a reforma do processo de Bolonha, isso desapareceu. As durações dos graus também era diferente, desapareceu. Em grande medida está uniformizado. Os politécnicos passaram a dar mestrados que antes não davam e, portanto, agora a questão dos doutoramentos. A própria aproximação dos estatutos de carreira docente com a exigência do doutoramento para muitos docentes no Politécnico, portanto, contribuiu ainda mais para isso. Depois, o facto de termos uma rede em que metade das universidades tem escolas politécnicas, em alguns casos foram criadas assim de raiz, que é o caso, por exemplo, da Universidade de Aveiro, noutros casos porque houve um processo de fusão, como é o caso da Universidade do Algarve, também intencional, e depois, nos casos dos Açores e da Madeira, porque foi interpretado que faria sentido, pela escala territorial, não ter duas instituições. Mas depois ainda temos o caso, quando foi feita a reforma do ensino da enfermagem, as escolas de enfermagem, Lisboa, Porto e Coimbra, mantiveram-se autónomas, mas foram fundidas, e nos outros casos em que existia uma universidade, foi permitido, apesar de ser ensino politécnico, ser integrado na universidade com uma escola politécnica. Portanto, nós temos a situação que em metade das universidades, nós neste momento já temos, nas universidades públicas, já temos pelo menos uma escola politécnica, se não mais. E, portanto, tudo isto foi tornando, depois o crescimento das atividades de investigação, o número de centros de investigação, as expectativas foram sendo criadas num e noutro sentido e, portanto, tudo isso tornou o sistema cada vez mais difícil. E, portanto, aquilo que eu tento ali fazer, a partir do último relatório que foi publicado na semana passada do Euridice, que é aquele organismo europeu que faz a sistematização da informação dos sistemas de educação e, portanto, em particular nos sistemas de ensino superior, é genericamente 3 grupos, e eu autonomizo um terceiro grupo e já direi um pouco mais sobre isso. O primeiro grupo são aqueles sistemas que são unitários, portanto, que são sistemas que ou tiveram a experiência portuguesa, mas deixaram de ter porque unificaram o sistema, ou nunca tiveram. E, portanto, quando nós estivermos a discutir as questões da designação ou de quem é que atribui o grau de doutor, comparar o nosso sistema com o sistema que é unitário tem problemas porque no sistema unitário, por definição, todos são universidade e todos têm mais ou menos as mesmas funções e as mesmas missões. Portanto, aí essa questão não se coloca e aí temos países que todos conhecerão, como a Espanha, como a França, como o Reino Unido e, portanto, aí a comparação não é exatamente a mais pertinente. A mais pertinente é, porventura, com os chamados sistemas binários, que é, aliás, o grupo dominante ainda em termos europeus, que é muito presente no centro e no norte da Europa, e isto tem algumas explicações do ponto de vista cultural, se calhar depois também poderemos explorar. Penso que não é por acaso que a França tentou diferenciar o sistema e depois recuou, que a Itália nunca diversificou o sistema e que a Espanha nunca diversificou o sistema, porque há dimensões culturais e simbólicas que, na nossa cultura, permitam uma generalização, tendem a desvalorizar muito o saber fazer e mais a valorizar uma tradição cultural mais académica. E nesses casos dos sistemas binários, a regra é uma regra de diferenciação, quer nas missões, quer na designação. Há aqui uma questão que se tornou corrente nos últimos anos, que confundiu, que foi com o processo de internacionalização das instituições de ensino superior. Muitos dos termos que eram usados para designar instituições vocacionais ou politécnicas não eram termos que se traduzissem facilmente em inglês. E, portanto, aquilo que se tornou vulgar em termos, digamos assim, se me permitem, do marketing ou do branding das instituições, foi usar um termo que acabou por ficar mais ou menos convergirem para o termo University of Applied Science em inglês, mas que não tem valor legal nenhum. Ou seja, se nós olharmos para as designações que existem nos sistemas binários, na Áustria, na Alemanha, na Suíça, portanto, nos países de língua alemã, nos países de língua flamenga ou neerlandês, na Bélgica francófona, na Dinamarca, na Finlândia, etc., as designações, por regra, são designações diferentes. Como imaginam,
Fachhochschule ou Hochschule não são provavelmente designações fáceis de promover uma instituição e, portanto, aquilo que estas instituições fizeram foi para fora, e foi de certa forma tolerado, ainda que isso não tivesse valor legal, que usassem uma designação que é a University of Applied Science. Mas, de facto, essa não é a designação, essas são as designações que constam em termos de informação. Relativamente à questão do doutoramento, a regra nos sistemas binários é que o doutoramento é um grau otorgado pelas universidades e, em regra, e eu sublinho esta em regra, nenhuma das instituições não universitárias atribui doutoramento, porque essa foi um dos instrumentos usados por sistemas binários para diferenciar. Há uma pequena exceção, por exemplo, o caso da Alemanha, em que menos de 3% das instituições politécnicas podem atribuir, mas, para ter uma ideia, cerca de 2 centenas há 6, e esses graus, genericamente, não têm tido, de facto, grande significado. Portanto, se nós aplicássemos a mesma regra de 3% ao sistema público português, não havia sequer um único politécnico que pudesse atribuir, portanto, não conta. Há 2 sistemas que eu acho que vale a pena olhar com algum detalhe para tentar concluir esta primeira parte, que são o sistema irlandês e o sistema norueguês. Onde, de facto, há uma diferença e, portanto, eu acho que vale a pena olhar para aquilo que foi o percurso destes estudantes. Isto são dados relativamente àquilo que é a percentagem de estudantes que frequentam os vários níveis de ensino, graus atribuídos para o ensino superior, e a regra, isto não é muito visível, mas eu deixarei os slides, que é a penúltima coluna do lado direito, é 0% de alunos no ICED 8, ICED 8 é o nível de doutoramento, a nível da classificação internacional, tirando exatamente os 2,9% da Alemanha e depois os 90 e tal por cento na Irlanda e na Noruega. Bom, olhemos para o caso norueguês. O caso norueguês é um caso interessante, porque, de facto, no fundo, a Noruega está a fazer um processo de integração do sistema, começando, em muitos aspectos, por questões que nos interessam. O que é que a Noruega fez? A Noruega fez um processo de sucessivas fusões do sistema, nomeadamente do sistema não vocacional, porque tinha um conjunto de colleges, escolas superiores, que foi agregando. E a Noruega também é um país que tem determinadas particularidades, que é um país com uma área, uma superfície muito grande e, portanto, precisa de uma rede muito grande para o custo e a distância não serem incomportáveis para muitas famílias. E, portanto, na prática, o que a Noruega fez foi dizer, se querem transformar-se em universidades e se querem atribuir doutoramentos, têm que preencher determinadas condições. E, na prática, o que aconteceu foi uma consolidação do sistema politécnico, aquilo que era o sistema politécnico norueguês, seja através de fusões entre institutos politécnicos, seja de integração de institutos politécnicos em universidades. E, portanto, esse é o processo. E, aliás, eu digo, apesar da literatura continuar a chamar um sistema binário à Noruega, quando nós olhamos para a legislação da Noruega, não há uma legislação separada para o ensino universitário e o politécnico, e quando define as missões são definidas iguais para os 2 sistemas. E, portanto, como eles já se chamam mais ou menos do mesmo nome, fazem as mesmas coisas, a separação é uma separação, e eu vou ter que parar, é uma separação meramente nominal, até porque aos próprios antigos politécnicos na Noruega já se pede que façam investigação fundamental. E, portanto, esta ideia de que nós vamos parar na investigação aplicada e vamos conseguir fazer aqui uma divisória entre investigação aplicada e investigação fundamental, e, portanto, não vale a pena, é um equívoco, portanto, isto é um plano inclinado e, portanto, é para um processo de integração, aliás, como outros países. O segundo caso que eu acho que vale a pena olhar, que pode ser relevante, se for isso que nós quisermos, que é o caso irlandês. A Irlanda fez uma estratégia nacional para o ensino superior em 2012, onde colocou esta questão, fez legislação sobre a criação de aquilo que chamaram universidades tecnológicas, criou legislação específica para o processo, que é um processo com várias fases. O processo iniciou-se em 2018, mas ainda hoje está a decorrer, ou seja, ao fim de 4 anos. Aliás, a maior parte das instituições foram criadas ainda em 2022, e exigiu várias coisas, nomeadamente que para criar uma universidade tecnológica ter-se-iam que fundir vários institutos tecnológicos. E, portanto, para ganhar escala, não era possível cada um mudar. E, aliás, um dos aspectos que é muito enfatizado pelos documentos é que isto não é um processo de alterar a designação, é um processo de transformação institucional. Ou seja, se nós queremos ter universidades tecnológicas, nós queremos ter instituições com uma outra escala, com uma outra missão, com outra exigência do ponto de vista de critérios e, portanto, grosso modo, aliás, como aconteceu na Noruega, a rede daquilo que nós chamaríamos o subsistema politécnico tem hoje 1/3 da dimensão do que tinha no início do processo. E, portanto, este processo foi um processo que implicou uma reorganização total da rede, seja por fusões entre instituições politécnicas, seja por integração dos politécnicos nas universidades. E eu acho que é melhor parar aqui para dar a oportunidade. Já fiz, acho que, o panorama e agora daria a oportunidade para as questões. Muito obrigado. Sr. Secretário de Estado, eu queria fazer dois comentários. Em primeiro lugar,
ou três. O primeiro é que provavelmente vai deixar estes slides connosco para ser distribuídos pelo resto da Comissão. A segunda questão tem a ver com as perguntas específicas que foram enviadas e que nós provavelmente gostaríamos que houvesse uma resposta específica em relação a cada uma dessas perguntas. E, em terceiro lugar, também só lembrar a todos que nós beneficiamos aqui também de um conhecimento aprofundado deste processo, porque o Secretário de Estado foi durante muito tempo diretor do CIPES, na sequência do trabalho que fez com o professor Alberto Amaral e, portanto, que conhece muito bem o sistema do ensino superior, não só em Portugal como no resto do mundo. Eu passava de imediato a palavra, portanto, agradecer também esta viagem pelo mundo do superior. Eu passava de imediato a palavra ao Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, do PS, para a sua intervenção. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, obrigado, Sr. Secretário de Estado. E eu gostava, antes de mais, de agradecer, de facto, a exposição que aqui nos trouxe, foi particularmente rica e eu acredito que valorizo muito o debate que aqui temos, até porque, de facto, tanto por esta audição como pela anterior, nós temos percebido que há, de facto, uma postura real partilhada entre os diferentes grupos parlamentares de abertura para esta discussão e, por isso, estas posições, de facto, também têm um peso acrescido neste processo e eu creio que seja de salientar. E eu tentaria sintetizar a abordagem que aqui nos trouxe, pedindo que, obviamente, me corrija se tiver feito uma má interpretação das suas palavras, porque, de facto, o Sr. Secretário de Estado traçou aqui um retrato daquilo que é o percurso de expansão e diversificação do sistema de ensino superior português, fez uma análise do percurso histórico, mas também daquela que é uma perspectiva crítica, que é bastante apontada na bibliografia, não só portuguesa, como também internacional, sobre o enviesamento vocacional das universidades e o enviesamento académico dos institutos politécnicos, traçou-nos uma perspectiva do caso português, neste caso do caso português do sistema binário da aproximação dos subsistemas, e também nos trouxe aqui uma perspectiva comparada a nível internacional, com o caso inglês, da uniformização do sistema, uma perspectiva comparada a nível europeu entre aquilo que designou os sistemas unitários, sistemas binários e sistemas binários em unificação, em que, de facto, apresentou um quadro legal dos diferentes sistemas binários europeus que coincide com o que atualmente temos, quer ao nível da atribuição do grau doutor, quer ao nível da designação, mas do qual também se depreende que aquilo que é apontado é que as propostas em discussão assumem um caráter de excepcionalidade naquilo que é o panorama europeu em termos de sistemas comparados, naquela que foi a tabela que aqui nos apresentou, e que materialmente, atendendo à designação que ali foi apresentada, que a proposta que discutimos se aproximará mais do que caracterizou de sistemas de unificação, ainda que sem algumas características fundamentais desses processos em sistemas semelhantes, como é o caso de fusão de instituições ou outras. Por isso, de facto, assinala-se aqui que nós caminhamos num terreno que parece relativamente inexplorado, pelo menos na forma que tem atualmente, embora haja aqui, obviamente, alguns paralelismos que sejam importantes considerar. E eu gostava de, nesta minha intervenção, e esta intervenção, mais do que apresentar uma exposição de um ponto de vista, pretende problematizar algumas das questões, porque esse é o objetivo destas discussões, porque estas tensões não são necessariamente uma questão nova, aliás, basta revermos bibliografia, seja de 1996, 2002, daí em diante, para vermos que, de facto, parece que o caminho que discutimos hoje não é totalmente novo ao nível dos argumentos que vão sendo aduzidos de parte a parte, mas eu gostava de revisitar duas questões centrais. A primeira sobre a convergência de instrumentos legais e institucionais e a segunda sobre a dimensão do bem posicional do ensino superior. E, de facto, de forma objetiva, é possível ver que a ambição de aquisição de instrumentos e aproximação de subsistemas nos quadros legais e institucionais, que podemos revisitar tanto em posições do CSISP, de instituições representativas do sistema, das mais diversas discussões e colóquios que foram feitos até no âmbito do Conselho Nacional de Educação, vemos que não tem trazido necessariamente uma maior diversidade ao sistema, seja do lado das universidades, seja do lado dos politécnicos. Falou aqui da equiparação gradual da autonomia científica e administrativa dos institutos politécnicos e das universidades, do processo de Bolonha da coincidência dos graus atribuídos, dos quais excluiu apenas, neste caso, a questão dos doutoramentos, o quadro do RGES, o Estatuto da Carreira do Centro Pessoal Politécnico, neste caso universitário, uma vez que falamos de uma perspectiva comparada, o próprio reforço financeiro dos institutos politécnicos, que era muitas das vezes uma das discussões que acrescia
às discussões institucionais e o regime de graus e diplomas mais recente. O que, não sendo, obviamente, responsabilidade exclusiva de um subsistema, coloca algumas questões, porque, de facto, a tese do aumento da convergência dos instrumentos legais e institucionais, não ter reforçado a dimensão binária do sistema como vinha sendo advogado, nem tendo traduzido também os resultados desejados na percepção dos próprios politécnicos sobre o seu próprio reconhecimento, nos coloca questões muito prementes. E por isso eu gostava de lhe colocar duas questões fundamentais. A primeira é o que diferencia e que mecanismos têm tido sucesso a nível internacional, para além das questões relacionadas com graus e diplomas, no reforço do sistema binário e de uma efetiva diversificação da oferta. E de que forma podemos, esta é uma segunda pergunta, aprofundar a diferenciação dos graus em ambos os subsistemas, não apenas no doutoramento, mas também nos outros graus que são atribuídos. Tentando sintetizar ainda a última questão sobre o bem posicional do ensino superior. Em Portugal, nós vemos que, de facto, os politécnicos invocam este problema de reconhecimento e o atribuem a uma questão de designação também. E eu gostava de lhe colocar uma questão muito direta sobre se tem dados que apontem para que, de facto, seja o tipo de subsistema o maior preditor de reconhecimento ou, adicionalmente, a designação de instituições ou outra. Ou seja, se existe algum dado que aponte para esta questão. E, para terminar, fazendo uso da tolerância do Sr. Presidente, eu gostava de, invocando neste caso a pergunta 5 que enviámos, retomar aqui uma perspectiva de um cenário hipotético de aprovação destas propostas que temos em discussão e nesta perspectiva dinâmica do sistema. Que cenários podemos traçar para os próximos 10 anos, cenários prováveis, riscos, aspectos positivos, podemos esperar caso a proposta seja aprovada como está, neste caso as propostas, e que lições ou exemplos comparados existem internacionalmente processos semelhantes e o que é que podemos fazer para evitar cometer erros que foram cometidos nesses países. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado António Topa Gomes, do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Secretário de Estado, caros colegas. Começo naturalmente por congratular-me com o conhecimento que o Sr. Secretário de Estado tem na área e, digamos, fruto do seu percurso profissional e académico, mas eu ia aproveitar que temos aqui o Secretário de Estado para fazer algumas perguntas de cariz mais político, não no sentido da luta partidária, mas no sentido, perdoem-me o americanismo, das policies, porque imagino que isso tenha mais na sua cabeça do que nós. E, portanto, a primeira questão que colocaria era uma questão inicial, que, de um modo geral, nós tínhamos a percepção que não estaria em discussão o sistema binário, ou seja, com toda a abertura, mas parece haver um consenso que o sistema binário está consolidado em Portugal. E, portanto, eu pergunto ao Sr. Secretário de Estado se essa posição no Governo está tão consolidada como a percepção que nós temos nesta Câmara ou não. Depois colocaria uma segunda pergunta que tem a ver com isto. Nós acabamos de ouvir o CRUP e a posição do CRUP, dos seus reitores, é que esta mudança é precipitada, ou seja, a discussão deve ser uma discussão mais geral e devíamos começar por discutir o RGIES, o Estatuto da Carreira Docente, até o próprio modelo de financiamento que já foi anunciado, e só depois avançarmos para esta discussão em particular. Ou seja, o que eles consideram é que, quando temos uma discussão de fundo para tratar, não faz sentido avançar com mudanças cirúrgicas, tanto mais que são de duvidosa eficácia, isto é a visão do CRUP. E, portanto, o que eu pergunto ao Governo é, perspectiva-se, diria, neste mandato, uma revisão destes elementos, é que, de facto, se não se perspectiva, tem muito mais interesse a discussão, se perspectiva, pode fazer sentido ter este tempo de espera, fazer este tempo de espera. Uma terceira questão tem a ver com os politécnicos que surgiram em determinada altura em Portugal, muito associados ao discurso e à necessidade da coesão territorial, até no tempo do governo do professor Cavaco Silva, era cada distrito ter um politécnico. Ora, nós neste momento temos uma questão que é
temos politécnicos em todos os distritos, mas temos, eu diria que posso frisar aqui o caso das nossas instituições, o campus universitário quase que se confunde o campus universitário do Politécnico e da universidade. Ou seja, não corremos o risco desta alteração permitir o reforço e o salto das instituições muito próximas das universidades, ou seja, julgo que muitos dos mais fortes são o Politécnico de Porto, Lisboa e até Coimbra, aqueles que estão ao lado das universidades, que talvez mimetizem mais que as outras instituições o próprio modelo das universidades, porque a maior parte dos seus docentes passaram de um lado para o outro, e com isto agravemos ainda mais o problema da coesão territorial. E, portanto, isto é uma dificuldade, é uma dúvida que eu tenho, porque parece-me evidente que temos um problema de coesão territorial e não podemos correr o risco de fazer uma mudança que, em vez de melhorar isto, agrave. Depois, uma quarta pergunta que faço ainda tem a ver com o seguinte. Em quase todos os exemplos que o Sr. Secretário de Estado apresentou, digamos, houve uma necessidade de concentrar e fundir instituições. E Portugal, julgo que isto é unanimemente reconhecido, tem um número excessivo de instituições de ensino superior, pelo menos nos rácios comparados com os restantes países da Europa. Ainda por cima não tenha os handicaps que o Sr. Secretário de Estado referiu a propósito da Noruega, que é a distância, é um país muito grande, nós somos um país muito pequeno. E, portanto, pergunto também se pode estar na cabeça de quem tutela estes órgãos a possibilidade de promover, incentivar a fusão ou outro tipo de medidas destes institutos, naturalmente para o bem destas instituições. Permitam-me só aqui uma última nota. Finalmente, uma outra questão, que é a questão da qualidade e dos rankings, ou seja, nós o que percebemos é que muitas vezes o reconhecimento internacional hoje é visto pelos estudantes quando pretendem um curso, vão aos rankings internacionais e classificam a instituição mais até do que o número, ou seja, em que medida é que este aspecto devia ser tido também em consideração nesta mudança, ou seja, em conjunto com a possível ou não mudança do nome, ou será necessário e mandatório pegar noutras áreas de intervenção, noutros instrumentos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passava de imediato a palavra ao Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, do Chega, para a sua intervenção. Obrigado, Sr. Presidente. Saúde os demais deputados. Uma saudação especial para o Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior, Pedro Nuno Teixeira. 3 observações positivas, logo à entrada. Uma, a sistematização da apresentação que fez, muito boa. Segundo, o seu espírito de abertura, quando comparamos com a sessão anterior, ficou muito claro. A terceira é o facto de ver a questão da relação entre o ensino universitário e os institutos politécnicos numa perspectiva não estática, isto é, se há um modelo que é dinâmico, é exatamente o binário. Pelo menos foi com essa impressão que eu fiquei. Eu tinha uma questão, não sei se ficou esvaziada, e no sentido da mesma colocada pelo Sr. Deputado António Topa Gomes. A minha questão era de saber se a identidade dos politécnicos e das universidades, na eventualidade de haver mudanças, a concessão dos doutoramentos e a mudança da designação, se era importante manter, preservar essas identidades diferenciadas. Pela sua apresentação, creio que essa questão perde relevância, pelo menos numa perspectiva de longo prazo. Não sei se sim, não sei se não, não sei se estou a fazer a interpretação correta. Depois, eu insisto nesta nota, que a questão central aqui com que nós nos debatemos é a questão do conhecimento. E quando falamos da questão da Inglaterra, que acabou por resultar em universidades de primeira e de segunda, se calhar foi um processo muito acelerado
antes de se preparar, digamos assim, a questão epistemológica. E nós já numa outra conversa tínhamos falado sobre este assunto da crise de conhecimento. Mas antes eu queria dizer também, deixar uma outra nota que é esta. Este pode ser um momento histórico importante que convinha que nós não desperdiçássemos. Este pode ser um momento histórico importante de renovação do ensino superior no seu conjunto. Porque ele está numa crise que é indisfarçável e poderíamos aproveitar este encontro entre os politécnicos e as universidades para debater as causas, tentar encontrar respostas para essa crise. Um pressuposto dessa crise, como eu disse, é a questão epistemológica, a questão do conhecimento. Eu insisto sempre nisto, portanto, nós temos uma crise de uma sobreposição excessiva entre o poder e a razão, quando nos tínhamos libertado da superposição entre a fé e o poder, e a fé e a razão, desculpe, e hoje estamos com esse problema, é preciso renovar. A asfixia do conhecimento é um problema que está associado à asfixia financeira e é um aspecto que eu gostava de ouvir uma reflexão da sua parte, se não são duas faces do mesmo problema. Um outro aspecto é a questão da qualidade, isto é, nós temos feito uma aposta muito forte na quantidade, no crescimento do ensino superior em quantidade, e parece-me que a qualidade tem um pouco ficado para trás. Isto tem a ver com a própria noção do que é a função social do ensino superior. Isto é, temos um ciclo histórico de expansão do ensino superior, mas que não corresponde a um progresso social. Portanto, temos a dívida, o empobrecimento, a crise das instituições no mesmo período histórico em que o ensino superior teve uma enorme expansão. Mas, no caso do Sr. Secretário de Estado, há aqui um compromisso político que me parece importante, que é este debate sobre a renovação do ensino superior associado à valorização dos politécnicos tem que ser um debate amplo. Isto é, não ser só aqui ao nível do Parlamento, ao nível jurídico, ao nível administrativo, dito de forma simples, mas envolver as próprias instituições. Eu estou a falar de docentes, estou a falar de investigadores, estou a falar de alunos. E lançar este debate em torno da tal renovação epistemológica do conhecimento, porque há aqui um cruzamento que nós podemos potenciar a discussão entre um saber de tradição mais livresca ou académica. Falámos aqui no enviesamento vocacional das universidades e académico dos politécnicos, mas um debate sobre um ensino mais empírico e um ensino mais teórico ou abstrato. E este é um momento de nós discutirmos o que é isso do conhecimento, o que é a alma das universidades, o que é, por exemplo, a verdadeira liberdade intelectual no meio académico, e tudo isto é uma forma de nós fazermos com que os próprios estudantes amem o conhecimento antes de tudo o resto, numa universidade. Portanto, este é um debate em aberto. Saúdo, mais uma vez, o seu espírito para se encontrarem soluções, de alguma forma, renovadoras, e obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu se calhar ia dar a palavra também ao Sr. Deputado Porfírio Silva, que é o coordenador se queria acrescentar alguma... Como coordenador do grupo de trabalho, então, nesse caso, eu passava de imediato a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado. Muito obrigado pelas questões que eu acho que foram muito pertinentes. Provavelmente tornaram a minha missão de cumprir os 15 minutos ainda mais difícil, mas eu espero fazer justiça às questões. E eu começaria, se calhar, por uma... quando estava a pensar nas questões que me mandaram, tentei ir identificando questões que me pareceriam importantes para a discussão, porque eu acho que, de facto, esta deve ser uma oportunidade de discussão. E acho que esta é uma questão de regime, não é uma questão conjuntural ou de um governo. E se há algo... Porque não deixa de sublinhar que o sistema que nós temos hoje é um sistema que é lançado no final da ditadura, mas que apesar que haja inicialmente um período de alguma hesitação relativamente à ideia dos politécnicos a seguir ao 25 de Abril, porque era a ideia de vamos criar diferenciação e em que medida isso reproduz uma situação que nós tínhamos, por exemplo, antes do 25 de Abril, de diversificação social com os percursos escolares, mas depois o sistema democrático abraçou o sistema politécnico e a diferenciação, e eu diria que isso foi muito importante
para nós podermos chegar agora, em termos de resultados de qualificação e, sobretudo, de alargamento de oportunidades para muitos que não teriam tido se não houvesse essa rede distribuída pelo país, onde contribuíram as universidades, mas onde contribuíram de modo particular os politécnicos. E, portanto, isto atravessou governos muito diferentes. E, portanto, eu acho que um dos aspectos que nos deve preocupar é que aquilo que nós vamos fazer, aquilo que os senhores deputados vão decidir, deve ser pensado à luz daquilo que pode perdurar em termos do sistema, durante muito tempo, porque estamos a falar de um sistema que tem esta matriz em 50 anos. E, portanto, por isso é que eu acho que a discussão deve ser uma discussão, em primeiro lugar, muito ampla, que deve ser congruente com outros instrumentos legais. E, portanto, acho que tendo um mandato de maioria absoluta, tendo um horizonte temporal de 4 anos, temos uma oportunidade para uma discussão refletida, amadurecida, o mais consensualizada possível, que deve não apenas olhar para esta alteração, mas para todos os outros instrumentos, porque eu direi já um pouco mais sobre isso, porque de facto eles ou são congruentes, ou então criam tensões inevitavelmente e contradições, como de certa forma tivemos até agora. A primeira nota que eu coloquei quando estava a pensar nas vossas questões em termos da forma como isto afeta ou não o sistema binário, consolida ou dilui, é porque isto vai reforçar uma tendência que nós temos assistido, a de uniformização e de sobreposição da oferta. Nós temos sobreposição da oferta formativa no facto de termos muitas formações nas mesmas áreas, nos 2 subsistemas, por vezes com as mesmas designações ou designações muito semelhantes, e, portanto, fomos também acrescentando a isso aquilo que eu mencionei há pouco, a atribuição dos mesmos graus ao qual acrescentaremos agora o doutoramento, mas eu não assisti à apresentação dos senhores reitores, mas eu não ficaria surpreendido se a seguir muitas universidades dissessem nós também queremos atribuir CETESPs, nomeadamente nas regiões onde não existe um instituto politécnico, porque temos vários sítios onde não existe. E, portanto, a certa altura, se todos fazem tudo e a mesma coisa, falar em sistema diversificado ou falar em sistema binário, eu penso que é, se calhar, um bocadinho muito boa vontade ou ficção. E, portanto, eu acho que esse é um cuidado. Acrescentar isto, eu acho que não ajuda na consolidação do sistema binário. E eu continuo convencido, e o Sr. Deputado António Gomes pediu para eu clarificar, que um sistema diversificado, que não passa apenas por ter universidades e politécnicos, passa por ter diversidade nas universidades e nos politécnicos, é um sistema que serve melhor o país. Agora, é preciso que o país se reveja nisso. E, portanto, eu acho que a discussão que nós temos de ter é se o país valoriza isso. E, portanto, aquilo que eu tenho ali são algumas preocupações em termos do que é que eu acho que devem ser pontos a refletir. A questão da estratificação. Eu tenho muitas preocupações de que, ao aumentarmos a comparabilidade entre as instituições, abriremos mais caminho a uma comparação e a um arranqueamento das instituições. E as instituições que vão ficar numa posição mais frágil são necessariamente as instituições que mais recentemente assumiram um determinado perfil e uma determinada designação, porque é esse o padrão, internacionalmente. E, portanto, se nós convergirmos para a mesma designação e para uma aproximação de missões, no limite, no fundo, unificando o sistema, se não o fizermos formalmente, fazemos-lo substantivamente, aquilo que nós vamos é criar uma competição muito maior no sistema e onde eu acho que as instituições mais fortes, mais antigas, nas regiões mais fortes economicamente, terão uma clara vantagem. E, aliás, isso liga à questão da rede de ensino superior. Nós, na prática, teremos cerca de 30 instituições que têm muita similitude de designação e de funções. Se nós formos à vizinha Espanha, em termos do sistema público, a Espanha tem 30 e poucas universidades, para um país que, em termos de população, é 5 vezes aquilo que nós temos. E, portanto, isto diz-nos bem qual é a desproporção. E não só é desproporcionado, não é por acaso que os 2 exemplos que evoluíram para um sistema de aproximação puseram como condição a consolidação da rede e a fusão de instituições, seja entre subsistemas, seja dentro do subsistema que estava em maior transformação. E esta preocupação da rede é uma preocupação que se lida em particular àquela preocupação da coesão territorial, porque se há parte da rede que vai ficar numa posição mais frágil, são exatamente as instituições localizadas, eu por simplificação direi, no interior, ainda que o conceito de interior é aqui um bocadinho impreciso. Porquê? Porque nós teremos
muitas instituições de pequena dimensão, em regiões que são regiões menos pujantes do ponto de vista económico e do ponto de vista demográfico, a competir com instituições localizadas em regiões mais fortes. E, portanto, nós vamos agravar a fragilidade e a fragmentação do sistema e ela vai ser particularmente mais frágil na parte mais frágil do país e na parte mais frágil do sistema. E, portanto, aqueles que acham que isto vai fortalecer aquilo que são as regiões mais desfavorecidas, eu tenho muita dificuldade em perceber isso, porque, de facto, eu acho que isso vai fragilizar, isso vai fortalecer, em termos posicionais, para usar a terminologia do Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, isto vai reforçar ainda mais a posição daquelas que são mais fortes. E aquilo que nós sabemos, depois de décadas de investigação de sociologia da ciência, é que, numa situação de competição, famoso princípio de Matthew, o princípio de São Mateus, porque evocam o capítulo 13, versículo 12 do Evangelho de São Mateus, que diz: há aqueles que têm, se lhes é dado e se lhes é dado em abundância, aqueles que nada têm, tudo lhes será tirado. E houve um sociólogo da ciência chamado Robert Merton que diz: isto é o princípio que nós observamos na ciência, que é quem é mais forte compete e tem mais recursos e, portanto, há aqui um efeito cumulativo, quem é mais frágil fica cada vez mais frágil. Eu não me parece que isso seja, do ponto de vista de política pública, um objetivo desejável. Sobretudo num país desigual como o nosso, e, portanto, nós vamos reforçar, numa lógica de comparabilidade e integração, as instituições mais fortes, aquelas que competem internacionalmente, têm mais capacidade de acesso aos fundos de investigação, quer nacional, quer internacionalmente, e, portanto, eu acho que isso vai defraudar muitas das expectativas de quem hoje apoia algumas destas alterações, se mais nada for feito. Sobre isso estamos todos de acordo. Veremos. Se calhar aqui nesta sala, não sei se... a questão da coesão. Sim, acho que sim. Um ponto que eu acho que tem estado muito omisso na discussão: como é que nós fazemos a articulação com o ensino secundário? Uma das críticas que foi frequentemente feita durante muito tempo foi nós não termos um ensino secundário profissional ou de cariz vocacional. Isso foi consolidado ao longo dos últimos 20 anos, aliás, e eu sublinho, por governos de partidos diferentes, com configurações políticas muito diferentes. Nós temos hoje mais de 40% dos estudantes no ensino secundário no setor secundário vocacional. Ao aproximarmos cada vez mais o ensino superior vocacional de um perfil mais académico, o que é que nós estamos a dizer a esses estudantes? Ou seja, como é que se articula, do ponto de vista de fileira formativa, estudantes que fizeram a opção e famílias de um perfil mais vocacional no 9º ano, na passagem do 9º para o 10º ano, e depois, quando chegarem ao final do 12º ano, onde nós já sabemos hoje que esse é um dos grandes desafios, é como é que nós trazemos mais estudantes do ensino secundário profissional para o prosseguimento de estudos, porque no científico humanístico mais de 90% já prossegue estudos. Portanto, não é aí que nós temos trabalho a fazer. Temos outros trabalhos a fazer, mas não é esse, da quantidade. Mas temos no profissional. Se nós academizarmos mais e se chamarmos universidades àquilo que são hoje politécnicos, o sinal que nós estamos a dar, eu penso, é de alguma incoerência. Não é por acaso que os tais sistemas que permanecem com o sistema binário, os sistemas do centro da Europa, os países de língua alemã, os países nórdicos, têm, de facto, essa tradição de um sistema dual no ensino secundário, que depois tenha continuidade no ensino superior, e por isso é que houve um interesse, claramente, em manter essa diferenciação. E, portanto, eu acho que esta não é uma discussão que não deve apenas envolver o ensino superior, mas deve olhar para a forma como se articula com o ensino secundário, que é um aspecto, muitas vezes, esquecido nesta discussão. A questão do custo. E aqui, com todo o respeito, eu permito-me sublinhar a contradição que existem em duas das propostas. Porque a Iniciativa Legislativa de Cidadãos diz, e percebo eu do ponto de vista das motivações, que isto não se traduz em aumento nenhum do ponto de vista financeiro. Mas a iniciativa do Partido Comunista diz claramente que defende a uniformização das condições laborais entre docentes do ensino universitário e do ensino politécnico. A regra no ensino universitário é que o tempo de letivo, fora todas as outras atividades, nomeadamente a investigação, é de 6 a 9 horas. No ensino politécnico é de 9 a 12. E, portanto, se nós uniformizarmos, e como imaginam, a pressão para a uniformização não vai ser alta, vai ser à baixa, quer dizer que nós vamos ter que contratar facilmente mais 1/3 dos docentes no ensino superior politécnico. Dado que a despesa, neste momento, em docentes no ensino superior politécnico é cerca de 300 milhões, isso significa, em linguagem muito rude, mais 100 milhões no sistema. São 100 milhões que nós não vamos ter para as outras coisas. Porque, necessariamente, os docentes politécnicos vão dizer, como aliás já dizem hoje, e os sindicatos têm, quer a FENPROF, quer no CSNUP, têm insistido nesse ponto, se nós precisamos de fazer investigação para suportar os doutoramentos, se nós estamos numa instituição que tem a mesma designação, como é que se justifica que nós sejamos tratados de forma diferente? Agora, isso tem um custo e isso é despesa estrutural permanente. E, portanto,
Isso não é, eu percebo que quem propõe, e sei que os presidentes politécnicos não têm de boa fé essa intenção, mas eu acho que a pressão vai ser inexorável, se ela já é hoje muito significativa para a aproximação das condições laborais, ela vai ser inexorável e, portanto, eu acho que nós depois vamos ter aí um outro problema e a questão da ligação aos estatutos da carreira é relativamente óbvia. A questão da ligação ao meio. Eu mencionei 4 minutos. E tenho 4 pontos, portanto, isto está 1 minuto para cada. Muito bem. A ligação ao meio. Se nós reforçarmos uma lógica de academização nos institutos politécnicos, e eu acho que ela não vai acontecer em grande medida pelas lideranças, porque eu acho que as lideranças estão muito comprometidas, mas as instituições de ensino superior são instituições em que o poder, o dinamismo está muito na base. Muito daquilo que acontece pelo dinamismo dos docentes, dos técnicos, dos estudantes. Vai ser muito difícil, e eu há pouco já enunciei, convencer um docente das novas universidades politécnicas de que é mais importante continuar a fazer esta ligação ao meio face àquilo que eles sabem que é aquilo muitas vezes que lhes permite progredir do ponto de vista da carreira, que é a dimensão científica, e a dimensão científica traduzida nos cânones que todos conhecemos, publicação internacional, em revistas avaliadas pelos pares, e portanto, a pressão da cultura académica vai ser muito forte para a aproximação. E, portanto, aliás, não é por acaso que muitas vezes os docentes no ensino politécnico têm esse perfil, muitas vezes concorrem e mudam para instituições universitárias. E, portanto, isso vai ser, porque são as instituições, é a sua cultura profissional, é a sua identidade, e, portanto, isso vai ser inexorável. E, por isso, um dos aspectos que eu acho que nos deve preocupar é que muitas destas instituições que tiveram um papel fundamental, que têm hoje um papel fundamental de dinamização local, vão provavelmente, contra a vontade das suas lideranças, estar muito menos predispostas a fazer essa colaboração ao nível dos CETESPs, da formação de adultos, da transferência de conhecimento, do trabalho com as empresas, do que estão hoje. Porque os incentivos, do ponto de vista de carreira académica, a cultura académica vai ser muito forte nesse sentido. 3 notas finais, sem querer sobrecarregar-vos muito. A questão da designação não vai ficar resolvida. Aliás, ou por outra, vai ficar resolvida, se me permitem alguma franqueza, porque da mesma forma que os institutos politécnicos hoje muitas vezes dizem Politécnico de, portanto deixam cair o instituto por uma questão de simplificação em termos do seu marketing, vão deixar cair o Politécnico. E ninguém vai atrás deles. E, portanto, eles vão rapidamente transformar-se em Universidade de. E depois dirão, sim, em termos formais é a Universidade Politécnica. E porque, no fundo, eu acho que é isso que está em causa. Se não for, daqui a alguns anos, espero que todos tenhamos vida e saúde para daqui a alguns anos voltaremos a esta discussão, porque aí vão dizer, mas porquê é que a minha instituição não é a universidade, é a Universidade Politécnica? Porquê é que há esta diferenciação? E, portanto, a questão não se vai resolver para essa vontade, para essas expectativas que existem, se calhar a questão só se resolve quando o sistema for unificado. E eu disse no início que terei pena, eu acho que nós, enquanto país, enquanto sistema, ficamos a perder, porque beneficiávamos de um sistema mais diversificado, mas eu acho que é mais claro, e desse ponto de vista eu acho que a proposta do Partido Comunista é muito transparente, porque diz, nós sempre fomos contra o sistema binário, nós defendemos um sistema unitário e por isso defendemos isto. E, portanto, quem sempre foi contra a diferenciação, quer no superior, quer no secundário, obviamente que revê-se nisto, porque vê claramente, como eu penso que tentei também mostrar no caso norueguês e no caso irlandês, é o caminho para a unificação, é isso que vai acontecer. 2 últimas notas. A questão das escolas superiores. Nada é dito sobre as escolas superiores isoladas. Isso não é uma questão de sumenos importância. As escolas de enfermagem, que aliás também ajuda a perceber estas dinâmicas. As escolas superiores de enfermagem que não estão integradas, ou seja, Porto, Coimbra e Lisboa, têm uma vontade enorme de integrar as respectivas universidades com géneros. Têm doutoramentos conjuntos com essas instituições. A pressão, o que é que fazemos com estas instituições? Forçamos a integrá-las numa Universidade Politécnica, onde muito provavelmente podem-lhes perguntar, eu acho que não estou a revelar nenhuma inconfidência porque é mais ou menos público, mas elas vão querer e, portanto, vai aumentar ainda mais porque, no fundo, o que muitas dessas escolas querem é integrar-se numa universidade. E já agora, uma questão que eu acho que também é ambígua ou equívoca em algumas das propostas. Em rigor, se nós olharmos para o artigo 42º do RGES, diz uma universidade tem que ter 3 doutoramentos em 3 áreas científicas diferentes. E, portanto, em rigor, atendendo ao padrão de especialização dos institutos politécnicos, se nós aplicarmos isto, em grande medida nós não teremos
universidades politécnicas, deveríamos ter, de acordo com o RGES, Instituto Universitário Politécnico. O que, se, para uma discussão que começou, vamos aumentar a legibilidade e a clareza do sistema, não me parece que seja um contributo. Ou então, retomando a questão do deputado Gabriel Mita Ribeiro, então nós vamos querer inventar nós o que é um novo conceito de universidade. E, portanto, eu acho que vale a pena, se nós queremos, e eu tenho tentado ser o mais aberto e o mais franco convosco. Já disse o que eu acho que me parece que era melhor para o país, agora é preciso que o país assuma isso. E assuma isso valorizando o ensino universitário e o ensino politécnico naquilo que pode contribuir. Eu acho que o país ganha em ter universidades fortes, que sejam fiéis à sua matriz e à sua identidade, e institutos politécnicos ou politécnicos fortes, fiéis à sua matriz e ao seu contributo. E acho que ficaríamos a ganhar com isso, como ficamos ao longo destes anos. Mas quem tem a legitimidade, eu acho que a questão está colocada, exatamente porque é uma questão de regime no Parlamento, e, portanto, certamente que os seus deputados saberão decidir da melhor forma. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Acho que foi um debate muito franco e, eu diria, até bastante claro em relação às questões que foram postas. O senhor responsável pela coordenação do grupo de trabalho, obviamente gostaria também de ter, para além daquilo que foi aqui debatido, também alguma informação por escrito sobre estas questões. Acho que também as questões que foram aqui levantadas também podem merecer algum adicional comentário que queira fazer. Tudo isso pode ser perfeitamente depois distribuído pelos grupos parlamentares que aqui estão representados e também não só pelo grupo de trabalho, mas também pela própria Comissão. E já agora, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui connosco. Acho que todos apreciamos a sua candura e clareza. Muito obrigado. Não é coisa que normalmente se diga dos membros do Governo, são um bocadinho.